Olá, eu sou Lizzie Ferro, sou assistente social e a gente vai falar sobre um tema que a gente pouco conversa na área da saúde. É um tema muito atual, muito pertinente, mas a gente conversa pouco. Esse tema se chama Comunicação de Más Notícias, um olhar humanizado. Por que a gente vai conversar sobre esse tema? A comunicação de más notícias ela está diretamente relacionada, diretamente ligada à humanização da saúde, à Política Nacional de Humanização, que foi lançada pelo Ministério da Saúde no ano de 2003, conhecida como Humaniza SUS. Então, por que se pensar nisso? É que o cotidiano ele produz práticas e atitudes desumanizadoras, infelizmente. E essas práticas, elas afetam nós, trabalhadores da saúde, assim como os usuários e gestores. E o que é que acontece? Infelizmente, o nosso preparo técnico, o nosso preparo acadêmico, ele ainda é muito falho. E a gente não conversa sobre essas questões de como comunicar uma má notícia. Daí a necessidade da gente lidar com a difícil arte de se comunicar. Como é difícil a gente se comunicar, e a gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. A gente vai sempre ficar naquele dilema. O que dizer, como dizer, o quanto se envolver, a gente deve se envolver, não deve se envolver. Então, para isso, a gente precisa de estratégias que promovam mudanças qualitativas na produção de saúde. Então, vamos começar pensando, o que é uma má notícia? Você já pensou nisso? O que significa uma má notícia? Tem uma definição muito conhecida que foi dada por Robert Buckman, e ele diz que a má notícia é uma notícia que afeta seriamente a visão do sujeito em relação ao seu futuro e que pode implicar, direta ou indiretamente, alterações negativas na perspectiva de vida. É quando a gente recebe uma notícia que nos afeta tanto, e esse afetar vai trazer consequências no nosso futuro. Quem não já escutou uma má notícia e passou o dia inteiro mal, passou dias, passou anos e às vezes isso foi para o resto da vida? O Código de Ética de 1847, ele já falava nesse assunto e dizia que a vida de uma pessoa doente ela pode ser diminuída não apenas pelos atos, mas também pelas palavras ou maneira do médico. Vê que coisa interessante, em 1847 o Código de Ética já falava que as palavras do médico, e hoje a gente traz para a nossa realidade, a nossa palavra enquanto profissional de saúde, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, a nossa fala, ela pode também implicar na vida do doente, inclusive diminuindo o tempo de vida desse paciente. Como é que o momento da má notícia pode ser mais suportável e acolhedor? Então, a primeira coisa, isso depende completamente da comunicação. A comunicação é um fator primordial. Se o profissional ele está preparado emocionalmente e tecnicamente para dar aquela notícia, ele sabe como dar aquela notícia, com certeza essa comunicação já vai melhorar o impacto da dor, o impacto da má notícia em quem está recebendo. Uma questão importante que a gente deve tratar é que o treino em se dar má notícia e as discussões dos casos, eles são imprescindíveis para a gente ter a habilidade necessária nesse momento de dar má notícia. Como assim? Você pode estar perguntando que tipo de treino? Quanto mais o profissional de saúde discute isso no seu ambiente de trabalho, nas reuniões em grupo, fazendo grupos terapêuticos e treinando, quanto mais vezes a gente comunicar mais notícias, mais nós vamos ficar habilidosos no falar, nos gestos, até mesmo nos nossos posicionamentos, porque veja, a gente pode inclusive aprender a falar, mas aí se a gente não sabe controlar a nossa emoção, nós podemos ficar trêmulos, podemos ficar ruborizados na hora de dar a má notícia. Então o treino e a discussão, retomando, é imprescindível para que essa notícia seja mais suportável e acolhedora. Também a demonstração de respeito, empatia, compaixão e solidariedade, ela precisa ser aprendida e ensinada. Porém, por serem questões imprescindíveis no instante da má notícia.
é super importante que sempre nós sejamos solidários. Vamos falar também sobre considerações da má comunicação nas más notícias. A má comunicação é uma das maiores causas de reclamação de familiares e também de pacientes. Então, os familiares reclamam demais da má comunicação entre profissionais de saúde e familiares, porque os profissionais não sabem conversar, não sabem expor notícias ruins. E muitas são as repercussões negativas causadas a quem escuta, às vezes se estendendo, como eu falei no início, por muito tempo e causando muitas vezes traumas irreversíveis. Essa temática, ela também está ligada ao fator emocional, quer do profissional, quer de quem está recebendo a má notícia. Se o profissional não está bem naquele dia, ou está passando por algum trauma, ou tem problemas com aquela má notícia que ela vai dar, isso vai repercutir nessa má comunicação. E isso também acontece com quem está recebendo a má notícia. Então, a má notícia, ela é distinta para quem dá e para quem recebe. Então, ela sempre vai ter um resultado diferente, quer para o profissional que está dando, quer para a pessoa que está recebendo. E o profissional que emite a má notícia, ele também precisa de cuidados e a gente precisa ter um olhar diferenciado para o profissional, assim como a gente tem esse olhar e esse cuidado com pacientes e familiares. E por onde é que a gente vai começar? Primeiro, nós vamos começar quebrando paradigmas. Nós, profissionais da saúde, não somos detentores total do saber. A gente pode ter domínio daquela má notícia, mas a supremacia não é nossa. Então, a gente precisa mudar o nosso modelo de atenção. A gente precisa implantar protocolos. E você pode estar perguntando, existem protocolos para se comunicar má notícia? Sim, existem. É necessário que a gente prepare o ambiente, é necessário que a gente esteja num ambiente calmo e acolhedor. É necessário que nós possamos olhar aquele paciente olho no olho, falar a verdade, estar com a voz calma, respeitando a singularidade de quem recebe a má notícia, respeitando aquele momento de dor, respeitando a fragilidade, quer do paciente, quer de seus familiares. E nós devemos fornecer informações de acordo com o que a família ou o paciente suportem ouvir. Acolher qualquer reação que venha a acontecer sempre. Infelizmente, nós não estamos preparados e nós não somos acolhedores, eventualmente, quando algum familiar ou o próprio paciente tem choro excessivo, fica nervoso, muitas vezes impaciente com o profissional de saúde, e nós precisamos estar preparados para esses momentos adversos. E como eu já falei, a gente precisa ter um plano. E esse plano principal é a implantação do protocolo. Vamos conversar também sobre um olhar diferenciado para os profissionais que trabalham com más notícias. Como eu já havia falado, infelizmente, não existe uma preparação acadêmica para os profissionais de saúde. Não existem espaços onde os profissionais de saúde possam discutir os casos, possam ter um olhar diferenciado, discussões mais sensíveis sobre cada caso enfrentado. As vivências desses profissionais, geralmente, eles são mantidas no âmbito privado. O profissional conversa com os familiares em casa, ou então com os colegas no próprio ambiente de trabalho, na hora de um cafezinho, ali no estar. E geralmente é uma conversa informal. Não se discute a vulnerabilidade do profissional, ou seja, não se discute o quanto o profissional também sofre na hora que ele dá uma má notícia. A sobrecarga física e emocional geram desgastes ao bem-estar dos profissionais, além da dificuldade em trocar experiências e relatar suas dores. Isso é uma queixa comum entre os profissionais de saúde. Nós temos dificuldade em expor nossa fragilidade, em expor nossas fraquezas no momento de dor, o que agrava esse sentimento de isolamento e frustração de nós profissionais da saúde. Então, trabalhadores profissionais que têm contínuo contato com o sofrimento intenso, eles podem apresentar transtorno mental ou de comportamento, além de quadros depressivos, de síndrome de pânico, síndrome de burnout, o que merece um olhar diferenciado para esses profissionais. Então, fica aqui
esse assunto antigo e tão atual para que nós possamos refletir e pensarmos que é sim possível administrar o trágico. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos abertos para um diálogo e para maiores informações. Massa.